A paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, numa escola bíblica dominical para estudar. Já começamos esse novo trimestre agora, no terceiro trimestre. E o tema principal da nossa revista, também já foi falado na semana passada, na primeira lição, vai falar transformando as adversidades em cenários de milagre e vitórias. Né? Lições de como os heróis superaram os desafios em tempo de escassez, guerras e angústias. Então nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre a segunda lição. O tema da lição é as adversidades geram oportunidades. Tá? Então é a segunda lição do dia 12 de julho de 2020. E nesse domingo de manhã, convido você a estudar um pouquinho junto. Nós aqui aprendemos um pouco do que, o que Jesus tem para nos passar, nos ensinar sobre as adversidades. E essas adversidades gerando oportunidades. Tá? Então diz assim o texto áureo da nossa lição, está em Gênesis capítulo 39, versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 32, 10. A verdade aplicada diz assim: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises dessa vida. Esse é o texto, a verdade aplicada. Os objetivos principais da nossa lição, são três, normalmente que é elencado aqui nos comentários da revista. Diz assim: o primeiro é expor que as crises nos tornam mais fortes. O segundo é destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança. E o terceiro, mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Tá? E o texto de referência ele está em Gênesis capítulo 37. Se você não tiver a revista, pode acompanhar com a gente. Alguns versículos, 19, 20, o 23, o 24 e o 28. Vai falar então que é o texto de referência que o comentarista colocou aqui para a gente trabalhar em cima desse tema, as adversidades geram oportunidades. Diz assim a palavra do Senhor: e disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador, Mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, até aqui. Bem, esse tema vai ser trabalhado, ele vai contar a história de um dos heróis da Bíblia. Eu creio que muitos conhecem, e nós vamos meditar um pouquinho quais foram as etapas da vida de José, o que ele passou, o que ele enfrentou. E ele entendeu que mesmo diante das adversidades, ele viu oportunidades. Ele nunca correu, ele nunca reclamou. Isso é importante nós observarmos. A vida não foi fácil para José, digamos assim. Quando a gente ouve a história dele, a gente vê. Então, esse texto que nós lemos já começa contando de um menino de 17 anos aproximadamente, que é vendido pelos seus próprios irmãos para ser escravo numa terra, num país distante, num lugar que é distante da onde ele morava. Então, ali ele perdeu tudo que ele tinha. Ali ele foi lançado fora do seio da sua família, longe do seu pai, e de seus irmãos que o venderam. Então, a introdução aqui da nossa revista fala assim: mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão de sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. Então, tudo que ele foi passando, ele foi compreendendo que era o plano de Deus. Deus estava no controle, Deus sempre está no controle de tudo. Nós temos que entender isso. Porque quando a gente olha, às vezes, para a situação do país, do planeta, a gente parece que não consegue compreender, digamos assim, como Deus está no controle, mas Ele está no controle. Tudo está na mão de Deus. É Ele que controla a nossa vida, Ele que controla tudo, então tudo está na mão dele, e nós temos que entender isso, e fazer como José, que mesmo diante dessas adversidades, eu possa transformar isso em oportunidades, como que eu posso vencer e continuar fiel a Deus. A fidelidade para com Deus ela é fundamental na nossa vida. O cristão ele não pode duvidar do controle de Deus. O cristão ele não pode nunca entrar em pânico a ponto de deixar de confiar em Deus. Ele tem que estar sempre confiando em Deus. E mesmo diante das piores adversidades. Porque o que José passou, e nós vamos ver agora aqui, foi terrível.
ponto 1 da lição fala da inveja dos irmãos de José. Então, o que dizer da fidelidade, da exímia postura comportamental de José? Diante de sua postura, o sentimento de inveja foi gerado nos corações de seus irmãos, o que culminou em um plano maligno, que o distanciou do amor de seu pai e do aconchego do seu lar. Então, a primeira coisa que nós vemos é a inveja. Por quê? Jacó, seu pai, já na sua velhice, ele tem o primeiro filho da mulher que ele amava, né? Raquel, e que foi José. E por ser a mulher que ele amava, e não o filho de Leia, né, e das escravas delas, ele declarou, e ele demonstrou, e ele fez isso muito enfaticamente, digamos assim, o seu amor pelo filho, era o filho predileto dele. E isso fez com que os seus irmãos mais velhos nutrisse um sentimento de inveja, de ciúmes muito grande. E esse sentimento, a tendência é que quanto mais ele é alimentado e cresce, a tendência é que ele vá sendo destrutivo, ele vai destruindo qualquer relação que possa acontecer, né? A inveja, o ciúme dentro de uma família, dentro de um casamento, dentro de um convívio, ele destrói e vai minando aos poucos. E o que eu vejo aqui na vida de José é que essa inveja foi o que aconteceu, a ponto de quando José foi ao campo para ver onde eles estavam, a Bíblia nos fala que eles arquitetaram ali um plano de matá-lo, a intenção era matá-lo, né? Mas não tiveram coragem e colocaram ele num poço. Aí depois, quando passou os mercadores, eles então venderam José, né? A Bíblia fala que ele vendeu por 20 moedas de prata. Nós lemos aqui, né, no versículo 28, né, 37 e 28. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Então José foi levado para um outro país, né, uma outra nação, uma outra língua, um outro povo que não era o seu povo. Quem sabe José poderia agora reclamar da vida ou duvidar do poder de Deus, porque agora estava ali como escravo numa terra estranha. Mas nós não vemos em momento algum ele fazendo isso. Ele sempre, aonde ele chegava, ele era bênção para as pessoas que estavam ao seu redor. É assim que tem que ser. O cristão, aonde ele chega, no seu trabalho, na sua vida, ele tem que ser bênção. As pessoas têm que ser abençoadas com a nossa presença. A nossa presença, ela tem que trazer bênção para as pessoas, porque nós temos a bênção de Deus sobre nossas vidas. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a luta que nós estejamos passando, nós temos que ser bênção. Bênção para todos que estão ao nosso redor. 1.1 diz assim, a crise na família. A postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó e os seus sonhos que contava a família, chamou a atenção de seus irmãos. Sofrer nas mãos do estranho dói, mas nas mãos dos irmãos dói profundamente, né? Foi o que aconteceu, né? Os seus próprios irmãos o venderam. Afinal, quem não tem problemas na família? Na família de Jacó, tinha inveja, mentira, traição, engano, ciúmes, etc. As maiores brigas familiares e até mesmo crimes passionais são movidos por sentimentos dessa natureza. Jacó cometeu o erro de apreciar um filho mais do que o outro, e isso trouxe sérios problemas na sua família. A preferência, como eu disse, a preferência dele por esse filho foi o que gerou todos esses ciúmes e toda essa tragédia, né, a princípio, mas Deus estava sempre no controle. E José vai falar isso mais à frente, depois até o final da lição nós falaremos sobre isso. O pastor Levi Virgílio, ele diz assim, muitas pessoas gostariam de ter nascido em outro lar, em outro lugar e até em outro país. Alguns dizem, sou grato a Deus pelos meus pais, mas gostaria de ter sido gerado por eles em outra situação. Por outro lado, conhecemos pessoas que nasceram em condições e em lugares que julgamos ideais, porém também enfrentam problemas que são talvez maiores que os outros. Aprendemos com José a importância de preservarmos nosso relacionamento com Deus e não sermos dominados pela tendência de acharmos que somos tão somente vítimas da vida e nada podemos fazer. Aquele que está em Cristo crê que Deus é poderoso para levar adiante seu propósito. Filipenses 1:6. Então, nós vemos aqui que onde Deus te colocou, nós temos que ser gratos. É isso que eu entendo que ele fala aqui. Porque problemas todas as famílias têm. Dificuldades todos passam, independente do poder financeiro, de onde está, de onde mora, o país que reside, todos têm problemas. Todos nós passamos por dificuldades, passamos por provações, passamos por lutas. É natural isso. Nem por isso eu vou culpar Deus ou culpar qualquer pessoa que seja ao meu redor. Eu tenho que ser capaz de entender
que mesmo diante dessas dificuldades, dessas lutas, Deus está no controle, como eu disse. Então, e eu tenho que ser grato a Ele, todos os dias. Eu creio que a primeira frase que a gente deveria falar, quando o dia começa, quando a gente acorda, seria agradecer a Deus por mais um dia. Mais um dia que Ele nos dá, mais um dia que Ele nos protege, e a gente assim conseguir caminhar sempre para frente. Sempre para o alvo que é Jesus, e sempre para uma vida plena de bênção de Deus sobre nossas vidas. Que as pessoas possam olhar ao nosso redor e ver o quanto nós somos gratos a Deus, quanto nós somos felizes diante das dificuldades, mesmo assim, por mais difícil. É claro que vai ter momentos que a gente nós somos carne, vai ter momentos que nós vamos estar, quem sabe, triste, isso é natural, mas o crente, na minha opinião, ele não vive em tristeza, ele não é uma pessoa que tem apenas alguns momentos felizes. Não, eu creio que o crente, ele deve ser feliz. Vai ter alguns momentos de tristeza, sim, dificuldades, sim, lutas, sim, mas a felicidade plena nós temos, porque nós somos completos. O vazio que existencial da humanidade, do homem, da mulher, que é a falta de Cristo, para nós já foi preenchido. Se você tem Cristo, então esse vazio que nasce com o homem, ele é preenchido com Jesus Cristo. Então, quando você tem uma plena convicção disso, você consegue ter uma vida feliz. Não uma vida, como alguns já dizem, já disseram assim, frases, que eu vivo em tristeza, tem alguns momentos de felicidade. Não, nós somos ao contrário. Podemos ter alguns momentos de tristeza, sim, mas vivemos uma alegria plena dentro da vontade de Cristo. Andando de acordo com o que Ele quer, de acordo com Sua palavra. Amém? 1.2 assim, a inveja não pode te parar, não pode. A inveja pode aparecer numa família quando os pais dão preferência a um dos seus filhos. Jacó provocou esse sentimento em sua família, demonstrando preferência por José. A inveja culminou-se em aversão a José por parte dos seus irmãos. O invejoso possui um sentimento egocêntrico, pois só se sente bem quando é o centro das atenções. Esse sentimento pode se transformar facilmente em furor. A inveja pode causar grandes problemas familiares, inclusive levar o indivíduo a querer a morte do seu próprio irmão. Então, é isso que nós vimos acontecer na vida de José. Seus próprios irmãos desejaram a sua morte. Não tiveram coragem de matá-lo, mas venderam ele como escravo. E depois foram ao pai, mataram um animal com a túnica de José, sujaram a túnica de sangue e levaram para dizer que só tinha encontrado aquilo ali, ou seja, uma besta fera tinha comido o irmão. Foi o que eles falaram para o pai. E durante muitos anos, nós podemos ver depois que o reencontro só vai acontecer 13 anos depois. Então, durante 13 anos, o pai achou que o filho estava morto. Uma mentira falada pelos irmãos e vivida, digamos assim, eles viveram essa mentira durante muito tempo. 1.3 diz assim: seus adversários vão tentar fazer você parar. Não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar seu relacionamento com Deus e desfruta de bênção, surge a possibilidade de ser alvo de inveja. Muitos tentarão lhe parar só por causa daquilo que você é ou que você tem. A inveja é um dos males da humanidade e ela está em todos os lugares, nos trabalhos, nas empresas, nas pessoas que estão muitas vezes ao nosso redor. Nós vamos ver pessoas com inveja querendo destruir outros, querendo destruir o outro. Então, é o que ele fala aqui. A inveja dos irmãos de José era tanta que eles lhe tiraram a túnica de várias cores presenteada por seu pai. Em suas maldades, lançaram José em uma cova. Não satisfeitos, venderam-no como escravo. Diante de tantas afrontas, José nos mostra que quando estamos firmados em Deus, é possível vencer, apesar de atos levianos contra nós. Agora, o 2 diz assim: a traição dos irmãos de José. Então, a inveja que eles nutriam fez com que eles agora traíssem seu próprio irmão. E diz assim aqui o comentarista: a história do jovem José encanta a muitos por causa da sua entrega total ao Senhor. Vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava seus irmãos. Diante disso, José recebeu um duro golpe. Foi tirado do seio familiar, indo parar em uma terra estrangeira, o que lhe acarretaria crises profundas. A primeira crise que nós podemos identificar quando a gente lê a história de José é o afastado de quem amava. Ele foi tirado do seio familiar, ele foi tirado do convívio com seu pai. Ele foi tirado do convívio dos seus irmãos, até do irmão dele, o Benjamim, que era o irmão mesmo de pai e mãe, que era mais novo, ele
Durante 13 anos ele ficou afastado, não viu o que aconteceu. E eles também não acompanharam a vida de José. Então é uma crise, foi um problema. Mas ele soube trabalhar isso, né? Diz assim, ó, o comentarista aqui: a palavra traição pode ser definida como deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano e infidelidade. Podemos dizer então que toda traição envolve mentira. José havia ido buscar notícias de seus irmãos, quando é avistado por eles que, movidos pelo ódio, traçaram um plano maligno contra ele. A primeira intenção era matá-lo, porém, nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus para a nossa vida. Aconselhados por Rubem, numa tentativa de livrar José, os demais irmãos lançaram-no numa cova. Num ambiente impregnado de maldade, os irmãos de José venderam-no para uma companhia de ismaelitas que ia para o Egito. A dor da traição, ele e seus irmãos, só não era maior do que a dor da saudade que ele ia sentir de seu amado pai. Contudo, a relação harmoniosa entre Deus e José fez com que ele não esmorecesse diante da dor. Ele, mesmo passando por tudo isso, passando por essa dor, essa tristeza, ele não permitiu que a sua relação com Deus ela fosse afetada. E muitas vezes eu estava meditando, pensando nisso, as pessoas têm perdido o relacionamento com Deus ou deixado de buscar, de orar, de louvar, de agradecer a Deus diante das dificuldades. Eu acho que na dificuldade nós temos que buscar mais a Deus, temos que estar mais próximo a Ele, porque é Ele que vai nos consolar, é Ele que vai nos dar força para vencer. Então, quanto maior a dificuldade, mais corra aos pés de Cristo. Quanto maior a dificuldade, não permita que isso afaste você da comunhão. Não permita que isso afaste você de estar próximo a Deus. Porque o próprio Jesus fala que nesse mundo nós teríamos aflições. Nós vemos, quando a gente para estudar a história da igreja, nós vemos que a maior parte dos cristãos que se entregaram totalmente foram mortos, principalmente no início da igreja, foram assassinados, foram jogados para leões, foram mortos em arenas, mas nem por isso a igreja acabou, nem por isso a igreja morreu. Parece que quanto menos luta a igreja tem, menos ela cresce, mas diante da luta, da dificuldade, a igreja prospera, ela cresce. Não um crescimento de inchaço, não, um crescimento de verdadeiros cristãos. Então, se você é um verdadeiro cristão, se eu sou um verdadeiro cristão, por maior que seja a luta que eu esteja passando, mais vou me achegar a Deus, vou me achegar aos pés de Cristo. Por quê? Porque é nele que eu tenho força, é nele que eu venço, é nele que eu posso dizer que eu batalho, e eu tenho a minha confiança guardada e depositada sobre Deus, né? Sobre o guiar dele na nossa vida, né? Então, foi o que aconteceu. José, na primeira crise, ele é afastado de quem ele amava, mas, como diz o comentarista, ele não, contudo, a relação harmoniosa entre Deus e José fez com que ele não esmorecesse diante da dor. Ele sempre continuou firme. O 2.2 diz assim, ó, a segunda crise, acusado injustamente. Então, parece uma vida de tragédia, né, se a gente for parar para analisar esse período que José ficou, que ele foi desde a venda, né, desde ser vendido como escravo pelos irmãos. Parece que foi uma sucessão de tragédias, né, poderia ele desistir, né, pensar, Senhor, olha, eu fui vendido como escravo, estou aqui na casa do meu senhor, né, de Potifar, e aqui, agora eu sou acusado injustamente, né, e acusado de algo que ele não, claro, que foi injustamente, ele não tinha feito, mas era por ser fiel a Deus, né. Vamos ver aqui o que o comentarista fala, ó. Os comerciantes ismaelitas levaram José juntamente com outros escravos para ser vendido aos egípcios. Nesse período, José tinha 17 anos, Gênesis 37, verso 2. José foi comprado por Potifar a fim de que ele servisse como escravo. Como é importante termos intimidade com Deus, pois mesmo sendo escravo em terra estranha, a presença do Eterno estava com José. E nós sabemos que a presença de Deus incomoda Satanás. José não havia sido eliminado por seus irmãos, então Satanás procurou envergonhá-lo diante da carne. Para persuadi-lo, o inimigo usou a mulher de Potifar, né, do homem que tinha comprado, para lhe atrair com palavras impuras. Contudo, José era íntegro e possuía temor a Deus.
A recusa de José não agradou a mulher de Potifar, que fez uso da mentira para prejudicá-lo. José foi tentado na sua sexualidade, mas a sua fé não lhe permitiu romper sua comunhão com Deus. Por sua fidelidade a Deus, José foi parar na prisão. Olha só, ele agora, a Bíblia nos mostra que quando ele chegou, né, na casa de Potifar, como escravo, a sua fidelidade a Deus fazia com que tudo ao seu redor prosperava. E isso foi reconhecido pelo seu senhor, até o ponto que o seu senhor colocou tudo na mão dele. Ele administrava toda a casa, né, de Potifar. E aí José então estava bem, digamos, né? Apesar de ser um escravo, ele tinha o apreço do seu senhor. Ele tinha a admiração do seu senhor, porque ele colocou ele ali como um cabeça. E aí, diante de tudo isso, parecia que estava indo bem a vida dele. Aí agora vem a mulher daquele homem. E eu imagino que não deveria ser uma mulher feia, né? Não, eu creio até que ela pudesse ter os seus atrativos para que a tentação fosse uma tentação, digamos, mais forte, digamos assim, né? E José recusou, né? Charles Swindoll, sobre a tentação de José, diz assim, ó, o versículo 8 diz que simplesmente ele recusou. Sim, José recusou. Se você tiver esquecido tudo que escrevi até agora, que não esqueça dessas duas belíssimas palavras. Se estiver aí sentado, pensando que José era algum tipo de gigante espiritual, tire isso da cabeça. Se estiver imaginando que uma nuvem sobrenatural de proteção o envolvia, esqueça. Olhe apenas para a evidência. Eis uma egípcia oferecendo seu corpo a um jovem servo judeu, sendo tentado pelas investidas dela. E então, ele recusou. Ele disse não. Resistiu às palavras sedutoras dela, fitou-a firmemente, determinado a não ceder. Como pode ser isso? Aí ele pergunta. As razões são duas. Primeiro, sua lealdade ao seu senhor, né, a Potifar. Ele disse à mulher: meu senhor, confie em mim. Ele me deu responsabilidade sobre tudo que possui. A única coisa que não me pertence é você, que era a mulher dele. Jamais poderia trair a confiança dele. E a segunda, que fez com que ele dissesse não. A segunda razão era a sua fidelidade a Deus. José disse: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Diante da luta, diante da dificuldade, a fidelidade para com Deus, ela é fundamental. Ela que garante a vitória de José. Se José tivesse cedido, o que ele seria? Quem seria José para a história? Seria apenas um amante da mulher do seu patrão. Só isso. Essa seria a história de José. Um jovem vendido como escravo e depois se tornou amante da mulher do seu patrão. Mas ele era fiel a Deus. Por maior que o prazer pudesse se apresentar diante dele, ou as oportunidades, porque dele poderia ser, se ele cedesse, quem sabe, ele teria regalias maiores. Mas ele disse não, porque ele sabia que era pecado. E isso fez toda a diferença na vida de José. O terceiro ponto, 2:3, diz assim, a terceira crise, esquecido por todos. Após interpretar o sonho de dois presos e ambos se cumprirem integralmente, José precisou esperar por muito tempo até que o copeiro-mor se lembrasse dele. Cabe enfatizar aqui que José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, condenado à prisão e esquecido por todos. Porém, Deus não havia se esquecido dele. Na hora certa, iria exaltá-lo. Quando José dá a interpretação, né, do padeiro e do copeiro, ele fala que o padeiro seria morto e o copeiro voltaria a servir o rei, né? Ele disse: lembra de mim quando você estiver na presença do rei, né, de Faraó. Mas durante vários anos o homem não lembrou. E José ficou ali na prisão. Mas na prisão, o que eu vejo, assim, que eu acho fantástico, é que ele se destacou novamente. A ponto do carcereiro colocar ele como quase que um administrador ali, né? Ele que tomava conta. Então, todo lugar que ele chegava, a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Isso fazia toda a diferença. Ele, mesmo tendo sido esquecido, né, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi traído, caluniado pela mulher do seu senhor. Agora ele estava preso, estava numa prisão, e lá na prisão ele interpreta os sonhos, né, daqueles dois homens. Um morre, o outro volta a trabalhar com o rei, e esse homem esquece. Ele ficou esquecido. E esse período que eu falei, ele dos 17 anos, né, que a Bíblia fala,
Ele ficou 13 anos passando por esse processo de luta, de dificuldade. Não foi um dia, não foi uma hora, não foi um ano, foram 13 anos aproximadamente. E durante todo esse período ele continuou fiel a Deus. Ele não esmoreceu, ele não desistiu. E no momento certo, como diz aqui, na hora certa, Deus iria exaltá-lo. Deus iria exaltá-lo. A fé, o ponto 3 aqui da lição diz assim, ó, fé em meio às injustiças. Ele teve fé. A fé que move, a fé que transforma, a fé que faz nós caminharmos mais uma milha. A fé que faz com que nós não paremos no meio do caminho. A fé que faz com que a gente não olhe para trás. A fé que aponta sempre para Cristo. Quando o escritor dos Hebreus fala no capítulo 11, ele vai falar dessa fé. Da fé em quê? Da fé em Jesus. Você não vê Jesus sentado ao lado de Deus. Você não vê os céus. Você não vê o paraíso. Você não vê o Espírito Santo. Mas você, pela fé, sabe que eles existem. Você, pela fé, sabe que a esperança nossa, e na nossa fé, é que um dia nós veremos ele face a face, como ele é. É isso que nos move. E foi o que moveu José. Foi diante das injustiças, ele teve fé, confiou em Deus. Nunca Deus desiste de alguém. Deus nunca, se você tiver fé, ele sempre estará contigo. Se você for fiel a Deus, ele sempre estará com você. A fidelidade, a palavra de Deus não volta vazia. E se ele garante isso pela sua palavra, então nós podemos dormir tranquilo, dormir tranquilamente. Porque se Deus falou, ele cumpre. A palavra é dele. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, fé em meio às injustiças. Diz assim, o comentarista. José tinha a presença de Deus sobre sua vida. Observamos isso nas revelações do Espírito Santo ao longo de sua trajetória, através dos sonhos mostrando que havia projetado para o futuro de José. O segredo da vitória de José foi seu relacionamento com Deus. Então esse relacionamento foi com que ele pudesse ser vitorioso. Quando honramos a Deus, somos por ele honrados. 3.1. Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor, caminharemos em direção à vitória. José passou anos na prisão, sem resposta por tamanho sofrimento. Nunca é demais lembrar que Deus envia 2 presos que serviam diretamente ao rei para cumprir o plano que tinha na vida de José. O copeiro Mor e o padeiro Mor, que estavam sob sua responsabilidade, tiveram sonhos. Eles contam os sonhos a José, que os interpreta. Após a ajuda, José solicita ao copeiro que faça menção dele ao faraó, em Gênesis 40, 14. Mas o copeiro Mor esqueceu-se de José. Como é ruim a ingratidão. Então o faraó, em um sonho, e ninguém consegue interpretar. Ele tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Então Deus sabe tudo, porque tudo está no controle dele. Agora o faraó tem um sonho, não conseguia interpretação, e aquilo ali incomodou ele, era um sonho que deixou aterrorizado. E aí foi nesse momento que agora o copeiro, ele lembra daquele jovem, como ninguém conseguiu interpretar, ele lembrou daquele jovem que interpretou o sonho dele na prisão. Mas ele estava lá na prisão, abandonado. Deus faz com que o copeiro Mor traga à memória a pessoa de José e prontamente diz ao faraó que conhece um homem que poderia interpretar o sonho. Na presença do rei, José interpreta o sonho de faraó. Maravilhado, ele torna governador do Egito. Então, quando o faraó tem o sonho, nós vemos que a Bíblia nos mostra que ele vem agora e interpreta. O capítulo 41 diz assim, eu gostaria de ler com vocês, para a gente poder também entender a inteligência de José. José era um jovem muito inteligente. E ele sabia aproveitar as oportunidades. Olha que interessante. Ele é vendido pelos seus irmãos e ele chega na casa de Potifar. Ele poderia ser mais um escravo ali, mais um servo. Mas ele se destaca a ponto de governar praticamente a casa do seu senhor. Depois ele perde esse benefício e vai para a prisão. Na prisão, novamente, ele se destaca. E ali ele tem, digamos, umas oportunidades dentro da prisão. A própria Bíblia nos mostra isso, dizendo que o carcereiro deixou sob a responsabilidade dele a prisão. Então ele tinha ele usava a sua inteligência. O crente também tem que ser inteligente. O Espírito Santo que habita em mim, em você, ele faz com que o crente seja inteligente, a ponto de aproveitar as oportunidades para sempre mostrar que nós somos especiais para com Deus. E José fez isso. Olha que interessante, capítulo 41, versículo
31. Então, 32 diz assim, ó: e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque essa coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-lo. Então, aqui José estava dando a interpretação do sonho, né, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, né, que as magras comiam a gorda, depois das 7 espigas feias e as 7 espigas bonitas, e essas espigas feias, elas devoram as espigas boas, né. E aí depois que ele dá a interpretação, ele mostra isso, ele explica o que é, né, que os 2 sonhos eram um sonho só, né, no fundo era um sonho só. Aí no versículo 33, depois de ter dado essa interpretação brilhante diante de Faraó, olha o que ele fala: portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do Egito. E quando eu li esse versículo, era como se José estivesse falando assim para ele. Porque vários os sábios da época foram tentar interpretar o sonho e não conseguiram interpretar. E aí, ou seja, nenhuma pessoa inteligente a ponto de dar essa interpretação apareceu. Quando José ele dá a interpretação, quem era a pessoa mais inteligente do reino? Quem era a pessoa mais capaz, que tivesse maior sabedoria ali? Só quem dessa interpretação do sonho. Então era a mesma coisa se ele falasse assim: olha, o rei, chama a pessoa mais inteligente, ele apontando, quem sabe apontando para ele. Não que a Bíblia não fala isso, mas é como se fosse, chame, coloca um varão inteligente e sábio e põe sobre a terra do Egito. Ou seja, coloca uma pessoa especial. E essa pessoa especial era ele. Aí olha o que o rei fala, 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajunte toda a comida desses bons anos que vem e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Versículo 38. E disse Faraó aos seus servos, olha o que ele fala: acharíamos varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Ele respondeu o que José tinha falado na frente. E José era inteligente, sabia disso. Ele se colocou para ser o governador, ele se prontificou a isso. Quando ele fala lá no versículo 33, para chamar um varão inteligente e sábio. Ele estava se prontificando já. Tu, versículo 40, tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então, José agora é colocado como o governador do Egito. Um jovem que saiu da casa do seu pai aos 17 anos, vendido como escravo, passou um período como escravo, depois é acusado de um crime que não cometeu, fica na prisão, é esquecido por todos, mas um dia, no momento certo, Deus fez com que ele fosse lembrado. E agora, diante dessa grande oportunidade, ele não se colocou como coitado, ele não se colocou como vítima. Isso é importante nós entendermos. Quando Deus nos dá a oportunidade, agarra essa oportunidade. Tenha fé e agarra essa oportunidade, porque é diante dessa oportunidade que Deus vai honrar você. Então, não se coloque como uma pessoa sofrida, que reclamando da vida. Não! Se prontifique, coloca-se para trabalhar na presença de Deus. Faça o melhor dentro do seu trabalho, na empresa do seu trabalho, na profissão que você tem. Procure. Eu tinha um tio que falava assim que, Miquel, qualquer profissão que você escolher, não importa. Eu tinha uns 12, 13 anos. Ele falava: seja sempre o melhor, procure ser o melhor. Se você não conseguir, pelo menos você tentou, mas procure ser o melhor, independente da profissão, porque aí você vai ser honrado no seu trabalho. Não se coloca como vítima: porque eu só consegui isso, eu não consegui fazer isso, não consegui estudar aquilo, a vida passou para mim. Não! A vida é curta para todos nós vivemos um período aqui sobre a terra, então faça o melhor. Prega o evangelho, mostre a diferença, faça a diferença onde você estiver, para que você possa realmente ser exaltado por Deus no momento certo. E José fez isso. Ele foi fiel, e a sua fidelidade fez com que ele fosse honrado por Deus. Ele fosse honrado. Então, o 3.1, quando honramos a Deus, somos por ele honrados. Então, honre a Deus, porque Deus no momento certo ele vai te honrar. 3.2 diz assim, olha: Deus nunca se esqueceu de José.
A vida de José possui uma narrativa motivadora para todos os cristãos. No momento em que José estava esquecido por todos, Deus demonstrou seu cuidado por ele. Deus sempre esteve trabalhando em favor de José. Tenhamos sempre a certeza de que, mesmo nas crises, o Senhor não se esquece de nós, né? O Senhor nunca vai se esquecer de você. Não pense que você está esquecido, que você foi abandonado. Não, Deus está no controle de tudo. Deus é que comanda. As pessoas podem esquecer, a sua família pode até esquecer de você, mas Deus não esquece não. Tá? E o 3.3 diz assim, o segredo da vitória de José. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, Romano 8:28. A inveja e traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, anos de prisão, esquecimento do copeiro Mor, nada disso fez com que José desanimasse. Todas essas aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoas e crendo que o Senhor continuaria a levar adiante o seu plano. Então ele passou por tudo isso, mas ele teve vitória, porque ele nunca desistiu, ele nunca acusou Deus, ou culpou Deus do que ele estava passando. Não. Ele sempre esteve fiel, ele sempre foi fiel a Deus. Esse foi o segredo da vitória de José. Quem sabe o segredo da sua vitória será na sua fidelidade para com Deus. Né? Por maior que seja a luta que esteja passando, por maior que seja a dificuldade. Né? O tema da lição fala o que? As adversidades geram oportunidades. E foi o que aconteceu com ele. Foi diante dessas adversidades. E diante até da grande adversidade que era a fome, de 7 anos que ia acontecer. Era para toda a população daquela época. Se não fosse José, Deus ter mostrado a Faraó no sonho e José dado a interpretação, todos teriam morrido, porque eles gastariam tudo nos 7 anos de fartura. Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, então eles não iam guardar isso. Eles não iam guardar alimento para depois de 7 anos. Porque como eles iam saber que ia haver 7 anos depois de fome? Só através da palavra de Deus, porque o único que sabe o futuro é Deus. E Deus revelou o futuro a eles para poder preservar a sociedade da época, o povo da época. Então, o Egito foi poupado, o Egito foi salvo, porque Deus tinha um plano, Deus já tinha uma nação formando ali através da linhagem de Abraão, né? José estava nessa linhagem, né, da família de Abraão, e aí nós vemos então Deus preservando essa linhagem, preservando essa nação, da onde nasceria o Messias, e para preservar essa nação, ele abençoou a outra nação que estava, que era o Egito, que é onde ele foi vendido, ele estava. E o povo depois cresceu muito lá, a história vai nos mostrar, e a Bíblia vai nos mostrar isso, que ele cresceu, o povo de Israel, na terra do Egito, a ponto depois de ser escravizado, depois a Bíblia vai nos mostrar, né, da libertação deles através de Moisés, também levantado por Deus. Então, qual que é o segredo da vitória de José? Fidelidade, confiança em Deus, confiança em Deus. Na conclusão diz assim, as Sagradas Escrituras descrevem com todo zelo que mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou sua fé no Senhor. E após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino. Então, o plano divino era o que comandava tudo na mente de José. E o que eu acho interessante é que no capítulo 45 de Gênesis, quando José dá-se a conhecer aos seus irmãos, né, quando os seus irmãos vão lá, se você não conhece bem a história de José, leia esses capítulos que nós estamos falando aqui de Gênesis, leia ele, você vai ver o quanto vai ser abençoado por Deus através dessa leitura, através da palavra do Senhor. Mas aí no 45 ele diz, então, depois que ele já era o governador e os irmãos dele saem em busca de comida até o Egito, sabendo que no Egito tinha comida, né, no período dos 7 anos de fome, eles vão lá, José reconhece seus irmãos quando chegam lá, os mesmos que venderam ele, os mesmos que iniciou toda aquela tragédia, digamos assim, na vida dele. E aí ele faz se revelar aos seus irmãos, e ele diz assim, ó, capítulo 45, versículo 7, José dizendo, ó, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão. Ele está dizendo o que aqui? Que ele foi mandado para lá, foi Deus que estava no controle. Até a venda ali dele como escravo estava no controle de Deus, ó. Para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, olha o que ele fala, versículo 8, não fosse vós que me enviasseis para cá, os irmãos dele que enviou ele para lá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó
por senhor de toda a sua terra e como regente em toda a terra do Egito. Então, ele reconheceu que Deus estava no controle. Mesmo quando os irmãos dele intentaram mal, Deus transformou esse mal em bênção. Né? Quantas pessoas têm se levantado contra você? Quantas pessoas têm se levantado contra a sua família? Mas se Deus está no controle, Deus vai transformar essa maldade que eles estão querendo fazer em bênção sobre a vida de vocês. Amém? Então vamos continuar a ser fiel. Vamos continuar nessas lições maravilhosas que nós teremos esse trimestre, começou semana passada. Aí, hoje foi a segunda lição, domingo que vem a terceira, e assim por diante. Acompanhe, né? Divulgue o canal da igreja, divulgue as aulas, para que outras pessoas sejam abençoadas e aprendam na palavra de Deus, aprendam a palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical, ela foi criada e ela se mantém até hoje para nos ensinar a palavra. Só conhecendo a palavra, só sendo conhecedor dessa palavra, você vai conseguir ser fiel a Deus, você vai conseguir agradar a Deus, você vai conseguir ter uma vida de comunhão. Através da palavra dele, que fala aos nossos corações, é que faz com que a gente consiga. Então, divulgue, manda o link para a sua família, nos grupos de família, tudo, para que eles possam ver. E que todos nós, o alcance seja maior. E assim nós possamos sempre estarmos na vontade e na direção de Deus. É isso que vai fazer a diferença diante de todas as coisas, todas as adversidades que estão acontecendo aí sobre o planeta, sobre o nosso Brasil, nossa cidade, assim por diante. Amém? Então vamos orar? Agradecer a Deus por mais esse momento de estudo e aprendizado da palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai, te agradeço por esses momentos, Pai, que passamos aqui meditando na Tua palavra. Abençoa os Teus filhos, Pai, que partilharam, estão aprendendo, estão ouvindo as lições que estão sendo apresentadas aqui. Senhor, que nós possamos cada dia mais vivermos para o Senhor, vivermos para Ti, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé, é o Senhor que guia nossas vidas. Então eu peço uma bênção especial, por maior que seja a luta que nós estejamos passando, o Senhor possa estar sempre no controle e nos dar paz, bênção, e nós possamos sempre ter uma vida de comunhão. Entendemos que a nossa comunhão contigo, a nossa fidelidade ao Senhor vai fazer com que o Teu nome seja glorificado e exaltado e as pessoas possam ver. E as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre todos e que nós possamos ser luz desse mundo, sal dessa terra e aonde nós chegarmos, nós possamos fazer a diferença. Em nome de Jesus que eu te peço as bênçãos e eu louvo o Teu nome, Pai. E que o Senhor abençoe esse domingo, o Senhor possa abençoar todos os seus filhos. E que à noite, no culto online, o Senhor também fale através do Teu servo que vai trazer a palavra, Senhor, e que possa ser bênção para os nossos corações. E assim nós possamos sempre vivermos para Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.